11:30, nos diz o seguinte, conhecido por demais, não é? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Não há nada que possa bater, diferente de que quando se fala sobre a sabedoria para ganhar almas, um texto como estes. E eu procurava a questão da sabedoria, e a gente vai encontrar que a sabedoria nada mais é, né, citada lá pelo nosso conselheiro Salomão em Provérbios, que a sabedoria ela procede de Deus e é a capacidade de julgar corretamente e também de agir prudentemente. Julgar corretamente e agir prudentemente. E a gente sabe que é necessário àqueles e àquelas que pregam a palavra de Deus ter essas duas coisas para a realização da obra do Senhor. Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. E nós vamos encontrar em 1 Reis, capítulo 3, Deus dizendo a Salomão o seguinte: eis que tenho feito tudo segundo a tua palavra, e eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, e nem depois de ti se levantará alguém como tu. A necessidade da sabedoria para nós nos conduzirmos em qualquer perspectiva da vida, mas sobretudo a sabedoria para fazer a obra de Deus, ela é profundamente necessária. E é bom a gente se lembrar que o próprio Davi, no capítulo 2 de 1 Reis, e no versículo 9, a respeito de Salomão, ele diz: eu sei que tu és um homem sábio. Davi já via a sabedoria na vida do seu filho Salomão. E no capítulo 2, versículo 6 de Provérbios, diz o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o entendimento. Não há homem inteligente por si só, tudo vem de Deus. E a gente cantou aqui nessa noite, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas, e ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Amém? Vamos prosseguir aqui nessa perspectiva introdutória. Daniel capítulo 2, versículo 20 diz que a sabedoria e o poder são do Senhor. Amém? E Atos capítulo 7, versículo 10, na pregação de Estevão, ele afirma: e livrou de todas as suas aflições, e lhe deu favor e sabedoria à vista de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre todos e sobre toda a sua casa. Isto ele diz a respeito de José, né? Pastor, e quando é que a gente vai chegar lá na mensagem? A gente chega pela madrugada, tá bom? Maravilha, tá ótimo, pela madrugada tá ótimo, né? Pois bem, vamos seguindo aqui. Essa sabedoria deve ser buscada, tá certo? Tiago capítulo 1 diz assim, olha, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens a dá liberalmente, sem acepção, e lhes será concedida. Amém? Capítulo 5, verso 20 de Tiago diz assim: aquele que converte um pecador do seu caminho, salvará da morte a sua alma,
e cobrirá a multidão de pecados. Pronto. Aí agora a gente vai começar a refletir sobre a mensagem que nos é dada, sabedoria para ganhar almas. Eu quero me reportar a um texto na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, também por demais conhecido de todos, que é um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, onde ele vem falar do caráter da pregação de Paulo, homem de Deus, chamado para uma obra excelente, que desempenhou essa obra sem embaraço, com coragem, com prudência, com sabedoria, e sempre se conduzindo de um modo que em nada deixava dúvidas sobre as suas convicções, sobre as convicções daquilo que ele era. O tempo atual, ele está permeado pelas sabedorias humanas, e estas sabedorias que muitas vezes querem interferir na vida da igreja, no caminhar da igreja na face da terra, mas a sabedoria que a igreja precisa, ela procede de Deus. Eu não estou dizendo que a sabedoria humana, ela é nociva, mas muitas vezes ela vem interferir no andamento da obra de Deus, que tem que ser conduzida por uma sabedoria provinda do Espírito Santo. Por isso Paulo diz no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha pregação e a minha palavra não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Bom, entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo esta palavra, nós começamos a perceber, né, a importância que Paulo dá à verdadeira sabedoria que procede de Deus. E nós vamos, meus amados irmãos, entender o que era que Paulo estava querendo dizer à igreja. Em primeiro lugar, Efésios 5,16, ele diz que nós temos que exercer esta sabedoria, aproveitando o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, e não há nada mais forte do que o tempo. O tempo não volta. O que passou, já passou. É a coisa mais democrática que há para todos. 24 horas tem um dia. Resta para nós saber como é que nós estamos aproveitando esse tempo. E Paulo, ele fala dessa questão de aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Sabe por quê? Porque muitos de nós temos tido oportunidades inúmeras, e estas oportunidades têm passado de nós, porque a gente aproveita o tempo falando de um monte de coisas, mas muitas vezes não falamos do poder de Deus. E nós precisamos entender que o minuto passado não se recupera, já passou. O dia de hoje nunca mais voltará. Nunca mais nós teremos um dia 31 de outubro de 2021. Jamais terá o culto da noite deste dia. Jamais voltará a comemoração do aniversário deste dia. Não poderá ter outro 31 de outubro, mas já é de outro ano. Poderá ter outros aniversários, mas poderá ser em outras ocasiões. Você poderá estar participando de outras ações. Não se repetirá mais, portanto, aproveite o tempo, porque os dias são maus. Outro sim. Em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, eu conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda paciência a doutrina. Sabe? Exercer a sabedoria pregando a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a priorizar na nossa vida a pregação da palavra de Deus. Mas a internet, as redes sociais, a televisão, os passatempos desta vida, o que se dá valor no tempo atual, vem muitas vezes tirando de nós a essência da pregação da palavra de Deus, e nós nos dividimos em tanta coisa. É tanto ativismo, é tanta coisa que a gente tem que realizar, que nós precisamos voltar ao princípio da priorização da palavra de Deus em nossa vida, e ao entendimento de que essa palavra é suficiente para entrar no coração do homem e produzir vida para a sua glória, para seu louvor. Prega, Paulo. Eu conjuro-te perante Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, que tu pregues. É nesta noite a oportunidade que nós temos de refletir o tempo que dispomos, como estamos utilizando. Será que temos pregado a palavra de Deus? Será que temos anunciado o amor de Deus? Será que temos dito a esse mundo que Jesus está voltando e que precisamos estar preparados para aqueles que querem subir com Cristo para a glória celestial? Esse é o nosso papel de igreja. Prega, corrige, repreende, exorta com toda paciência.
e doutrina. E no verso 3 do mesmo capítulo diz, sabe por quê? E esse já é o tempo em que estamos vivendo. É porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentissem coceira nos ouvidos. A gente precisa ter sabedoria para chegar e para semear a palavra. Porque muitas vezes nós simplesmente achamos que citar versículos, que ter a palavra de Deus em mente decorada, que apontar erros, que apontar defeitos, isso se constitui na pregação da palavra de Deus. Mas a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que para pregar a palavra de Deus, tem que se amar o pecador perdido. Como nós vamos alcançar a quem não amamos? Se não amarmos, como será a natureza desta pregação? Se não tivermos em nosso coração o amor de Cristo, como será a nossa visão sobre esse mundo? Como será a nossa visão sobre os homens? Mas não somente isto, mas ter sabedoria para pregar a palavra com poder e unção. Eita, aqui está. Nós atualmente vivemos a era do conhecimento. Todo mundo tem que ser graduado, todo mundo tem que ser mestrado, todo mundo tem que ser doutorado. E as mesmas pessoas que estão no comércio, na indústria, na vida profissional autônoma, são os que estão na igreja. E sabe, muitas vezes trazem estes mesmos valores e querem ver estes mesmos valores funcionando dentro da casa de Deus. Eu não estou aqui dizendo que é necessário que a gente abandone o conhecimento e deixe o conhecimento de lado, mas eu estou dizendo é que neste tempo é necessário nós sabermos de qual conhecimento a igreja necessita. A igreja necessita do conhecimento do poder de Deus, da unção e da graça que Ele derrama quando encontra homens e mulheres inclinados a querer conhecer o Senhor. Às vezes nós queremos fazer com que a igreja se adapte, se ajuste aos princípios desse mundo, mas não é isso que deve acontecer. A igreja deve influenciar o mundo e não sofrer a influência do mundo. E a gente tem vivido a era do conhecimento, e temos herdado de uma maneira muito forte características que querem assemelhar a igreja com o mundo. Jesus via diferentemente. Ele dizia: no mundo tereis aflição. Sabe por quê? Porque o caminhar da igreja é diferente do caminhar do mundo. O mundo caminha de um jeito, a igreja caminha de outro. Glória a Deus. Vamos lá, todo mundo tem que se prostrar perante a imagem erigida ao rei Nabucodonosor. Mas havia 3 homens que conheciam o poder, a graça do Senhor, e eles resolveram no seu coração em não se contaminar com princípios que viessem adulterar a sua fé. E eles disseram: não vamos nos prostrar. Foi cantado aqui nesta noite. Mas há quantos que estão prostrados pelos valores desta vida, deste mundo? Há tantos que já não conhecem mais a graça de Deus. E sabe, tem até vergonha de dar um glória a Deus, um aleluia. Já não sabem mais como se faz isso.
E está dizendo aí no coração: pronto, ser crente por certo é isso. Mas ser crente também é dar glória a Deus. Ser crente também é exaltar o nome do Senhor. Ser crente é ter a consciência que foi alcançado por uma graça que te torna diferente deste mundo. Esses dias eu fui surpreendido, chegando da igreja, e já uma certa hora, passa uma carruagem, uma caravana, uma passeata, uma carreata, é gente de pés, é gente de carro, é zoada na rua, é gente levantando os braços, é gente rodando bandeiras, é gente rasgando sua própria camisa, defendendo as cores de seu time que realizou uma proeza. Mas os crentes não querem mais dar glória a Deus. Era quase meia-noite. Isso rolou e foi tempo, e foi tempo. Aí a gente chega na casa de Deus. Fala da maior riqueza que um crente pode ter. E nós não vemos a igreja se manifestar em atitude de alegria e de gratidão por aquele que gratuitamente nos deu a vida eterna. Você é salvo, você é crente, você conhece a Deus, você conhece o céu segundo a palavra. Aprenda outra vez a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele nos capacitou a sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu gosto de crente vivo, viu? Eu gosto muito de crente vivo. Crente que exalta, crente que glorifica. Aí alguém chega e diz: isso é meninice. Oh, qualquer que não se tornar como um desses meninos não entrará no reino dos céus. Pode ser menino, pode louvar, pode glorificar, pode exaltar, pode bendizer a Deus. Não tem, irmãos, melhor do que a liberdade de exaltar o nome do Senhor. E sabe qual é o melhor lugar de se fazer isso? Na casa de Deus. No culto, estamos aqui adorando, não tem um policial aí na porta dizendo é proibido. Deixa eu lhe avisar que pode chegar esse tempo. Aí você vai querer glorificar e não pode. Quantos estão por aí, nos países afora, perseguidos, oprimidos, se reunindo secretamente porque não tem a liberdade que nós temos. Hoje nós temos a liberdade de cultuar a Deus de portas abertas, de poder glorificar o nome do Senhor e não ter nenhum controle sobre nós por causa disso. Mas muitas vezes nós fechamos a boca como se tivéssemos com raiva de Deus. Aproveita teu tempo para dar glória, porque nós não sabemos se esse decreto de fechar a boca do povo de Deus está perto ou está longe, mas sabemos que Ele vem. E talvez a igreja só se levante debaixo de uma perseguição. Preste atenção no que eu estou dizendo hoje, porque pode ser que não passe essa geração e a perseguição venha, e a igreja queira liberdade para glorificar a Deus e não a tenha. Portanto, enquanto é tempo, glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Bendiga esse Deus cujo nome está acima de todo nome, é acima de todo nome, e a esse nome se dobrará todo joelho na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. Portanto, nós não somos chamados para uma aliança da letra, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas precisamos conhecer o Espírito que vivifica essa palavra. E a letra com o Espírito constrói a edificação e o fortalecimento
para que essa igreja possa ter o conhecimento para ser uma eficiente ganhadora das almas que estão por aí, por esse mundo perdido. Como deve ser o caráter dessa pregação? E eu, irmãos, não fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu fui em fraqueza, eu fui em temor, e grande tremor, e eu que estive entre vós, a minha palavra e a minha pregação se constituíram jamais em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sabe para quê? Para que a nossa fé não se firmasse em homens, mas em Deus. A verdadeira sabedoria conduz homens a Deus, e não homens a homens. E aí eu vou me pegar um pouquinho a uma época da história em que nós vamos entender a importância da sabedoria e da unção de Deus sobre a vida de seu povo. Eu sei que resta-nos pouco tempo, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente deve entender quando nós recebemos a sabedoria dada por Deus para fazer a sua obra, é que essa sabedoria nos leva a aproveitar todas as oportunidades. Eu tenho certeza que hoje nós já desperdiçamos oportunidades. Ou não? Tenho certeza que hoje nós já desperdiçamos oportunidades. A igreja, em seu nascedouro, nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus Cristo é crucificado, a grande pressão e perseguição sobre a vida da igreja, mas a igreja, ela recebe uma palavra, e a palavra que a igreja recebe é: ficai em Jerusalém, até do alto sedes revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha em toda a Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, se nós quisermos sabedoria para pregarmos a palavra de Deus, temos que estar na posição correta. Amém? Sabedoria. Vocês fiquem em Jerusalém, reunidos, juntos, até que do alto seja revestido de poder. Mas aí vem, no capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo. E sabe o que é que acontece? Capítulo 2, verso 1. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Como tem de crente disperso hoje, né? A pandemia serviu, de uma certa forma, para dispersar muitos crentes da casa de Deus. Há muitos crentes que ainda não acertaram com o caminho de volta, ainda estão com medo, ainda estão entristecidos, ainda estão assustados com esse novo momento que se está vivendo. Ainda tem crente que está assim, sem compreender. Mas no livro de Atos diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, sabe? E aí a gente vê
Deus ele soprar o Espírito Santo sobre a igreja, e algo sobrenatural acontece, porque são espalhadas sobre eles línguas como que de fogo, e eles, cheios do Espírito Santo, começam a falar, e ali está reunido habitantes de toda Jerusalém, homens judeus piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mas o que é isso? Nós somos partos, medos, elemitas, os natural da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Sabe, irmãos, se nós queremos ouvir as grandezas de Deus, nós temos que estar no lugar certo. Os discípulos estavam ali reunidos, eles estavam em obediência e submissão àquilo que o Senhor havia falado. Acontece aquele mover. Lá não era tempo de pandemia, portanto, a aglomeração era permitida. Pode vir, pode chegar. E foi chegando gente. E as pessoas, elas eram atraídas por aquilo que elas estavam vendo e ouvindo. Pessoas falando em sua própria língua natural. Que língua? Partos, medos, persas, elemitas, Edadas, Frígia, Panfilha, de todos os lugares da face da terra, e o Espírito de Deus falando para aquele povo. Mas falando, sabe o que? As grandezas de Deus. A gente tem que aprender a falar das grandezas de Deus. E nós vamos ver que aquilo atraiu a atenção. Mas aí veio um homem cheio da sabedoria que foi dada por Deus naquela hora. Pedro, aquele que teria sido o que negou Jesus. Pedro, aquele que teria sido covarde, agora se levanta. O Espírito Santo faz isso com a gente. O homem estava lá, caladinho, talvez com vergonha, porque os outros sabiam que ele tinha negado Jesus. Mas agora, a manifestação do poder e da graça de Deus capacita Pedro de um modo que ele se levanta fluente da palavra. E ele começa a pregar. E é interessante que não é um discurso longo, mas é uma das pregações mais bonitas da palavra. É a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Essa pregação cheia de sabedoria, essa pregação cheia de unção, essa pregação cheia de graça, essa pregação cheia do poder. E quando Pedro prega essa mensagem tão poderosa, ele escuta alguém dizer, capítulo 2, verso 37 de Atos: que faremos, irmãos? É que quando uma palavra ela é ministrada na unção e no poder e com a sabedoria necessária, levando-se essa mensagem de forma cristocêntrica, as pessoas se inquietam. Aquele povo que ouviu a palavra se inquietou e queria saber o que deveria fazer, porque o evangelho é isso. O evangelho nos desafia. O evangelho faz com que nós reflitamos sobre a nossa real condição. O evangelho mostra que é uma graça acima das nossas fraquezas, acima dos nossos pecados, acima das nossas fragilidades. E esta graça se chama Jesus. E Pedro falou
E eles se incomodaram, o que é que a gente vai fazer? E Pedro, agora com os irmãos, diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que mensagem sábia, né? Em cima da necessidade daquele povo. Que mensagem gloriosa, que fez com que aquele povo refletisse na sua real situação. Que mensagem maravilhosa, que não só mostra a conduta que aquele povo teve com Jesus, mas aponta para uma solução dos pecados do homem. Jesus é poderoso para perdoar pecados, para mudar vidas, para libertar do cativeiro, para mudar histórias. E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe? E com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Parece que um pouco com os nossos dias, não é? Nós precisamos ter posição, falar do amor de Deus, levar a mensagem cristocêntrica, dizer que há solução para o problema dos homens. Jesus é a solução, mas temos que apressar os passos, porque Jesus está voltando, e quem não estiver preparado vai ficar. Mas aqueles que estiverem prontos subirão. Então a sabedoria de Pedro foi pegar a ocasião em que todos estavam reunidos, em que todos precisavam ouvir de Jesus. Ele falou a mensagem, colocando Cristo no centro daquela mensagem. Ele desafiou homens a refletir sobre a sua conduta, sobre a sua realidade. Ele mostrou a homens que havia uma porta que estava aberta para se libertar desta forma de cativeiro que oprime e que destrói o homem. Mas aí, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos um outro momento. Pedro e João sobem para o templo, a oração da hora nona, e chegam ali, Porta Formosa. Está um homem paralítico de nascença, esmolando. Mas Pedro e João, incomodados com a situação daquele homem, eles dizem: olha para nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa, lhe avisar uma coisa. Há muitos olhares voltados para nós. E quando este mundo olha para nós, o que é que vê? O que é que este mundo vê em mim e em você? O que é que este mundo vê em nós? Interessante que há tantos que estão tentando escapar dos olhares. Mas Pedro e João disse: olha para nós. Sabe, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Vem cá, me dá aqui tua mão. E aquele moço, ele se apruma nos pés e entra no templo saltando e dando glória a Deus. Saltando e dando glória a Deus, aleluia. Dois homens cheios da graça, cheios da unção, cheios de sabedoria divina, escolhem aquela hora, ministram uma palavra. Deus confirma, a graça se derrama e as pessoas outra vez são atraídas. Aquele homem era conhecido, não se registra o tempo que ele estava ali na Porta Formosa, mas quando os que passavam ali viram aquele quadro, eles foram sacudidos por uma graça que os incomodaram. Nós queremos saber mais quem é esse Jesus que faz isso. E diz a Bíblia que Pedro
E João recebeu todo mundo. Todo o povo se achegou ali. Queria alguma coisa. Deixa eu avisar para nós, a igreja. O mundo quer alguma coisa. Talvez a gente ainda não encontrou a sabedoria, o método, o jeito de chegar lá. Mas o mundo quer alguma coisa. Ele olha para nós. Ele espera ver Cristo em nós. E sabe, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traísse e negasse perante Pilatos. Foi ele que fez. Olha a sabedoria deste homem. Eles não podiam fazer nada. Sabedoria para pregar a palavra. E ele sai discorrendo a palavra com toda sabedoria. E ele chega ao ponto de dizer que Deus glorificou o seu Filho Jesus Cristo. O movimento tomou conta da cidade. As pessoas foram atraídas pela mensagem. Todos estavam estarrecidos naquele lugar, porque estavam vendo que um homem que era coxo de nascença, agora estava de pé, saltando e glorificando a Deus. Inegável o que havia acontecido. Agora quem pode negar? Mas sabe, irmãos, falavam eles, capítulo 4, ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles ao povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Mas sabe, quando a gente canta aqui, ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles vieram, eles prenderam, eles recolheram aqueles homens ao cárcere, mas a palavra que foi pregada, olha aí o verso 4 do capítulo 4, muitos porém dos que creram, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, sabe? A sabedoria para a pregação da palavra implica também em coragem. Nós temos que saber que pregar a palavra incomoda, especialmente a Satanás. Nós temos que saber que levar a mensagem da libertação é uma palavra que arranca o homem dos braços de Satanás, incomoda. E aos agentes que trabalham para o diabo e querem calar a boca da igreja, muitos têm sido calados, mas aqueles que servem ao Senhor ardorosamente continuam dando glória a Deus e aleluia, exaltando ao Deus que pode todas as coisas, testemunhando do seu poder, falando das
sua graça, cheio da sabedoria divina, não importa o que possa acontecer, porque o que acontece com o fiel, Deus toma conta. O que acontece com um fiel, Deus toma conta. Pode falar, não tenha medo não, pode exaltar a Deus. Eu lembro que quando eu trabalhava numa determinada empresa, eu sempre tinha 2 Bíblias, uma em cima do meu birô e outra na gaveta. Eu digo, vai que alguém leva uma, a outra já está de plantão. E eu doido que alguém levasse, levando para ler, né? Mas alguém chegou, se eu vou falar agora com o diretor, porque a empresa não é lugar de se ter Bíblia, empresa não é igreja. Eu digo, vá lá, pode ir com disposição e coragem. E a pessoa foi, chegou lá no diretor, você vem falar com o senhor, para o senhor falar com o seu Roberto, para ele tirar aquela Bíblia de cima do birô dele, porque empresa não é igreja. Mas foi tão maravilhoso, porque o diretor olhou para ela e disse, olha, eu não posso mandar ele tirar a Bíblia de cima do birô dele. Primeiro, está ofendendo a senhora? Não. Segundo, eu também tenho uma Bíblia em cima do meu birô, não vou mandar ele tirar. Glória a Deus, porque o diabo não pode fechar a boca de quem é fiel, a boca de quem serve a Deus, a boca de quem tem coragem de deixar o seu nome estar aí. Pode ir, diga o que quiser, faça o que quiser. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eita, já estou indo além. Por caridade. Hein? Vamos quebrar esse relógio, né? É melhor. Deixa eu finalizar aqui. Olha, irmãos, às vezes o cenário pode ser ruim, as dificuldades podem ser imensas, mas se lembre de uma coisa: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e dá liberalmente, e não lança em rosto. É que às vezes, irmãos, a gente quer sabedoria para ganhar dinheiro, a gente quer sabedoria para passar no concurso, a gente quer sabedoria para ter como reivindicar um salário melhor, mas muita coisa dessa vida a gente luta, mas a gente tem que pedir a Deus sabedoria para pregar a sua palavra. 5.000 almas de uma vez, 3.000 almas de outra vez, multidões e multidões aqui, olha, sendo alcançadas pela palavra de Deus, através de um ministério que estava começando, com toda sorte de oposição, com toda sorte de perseguição, eles estavam lá. Permaneça lá na posição que Deus lhe colocou, leve a palavra, não negue o nome de Jesus. Ah, mas o homem é importante. Quando o Senhor me levou a pregar para um homem, o homem disse: olha, eu não posso aceitar Jesus. Eu digo: tu é bem mais importante do que Deus. É porque eu sou médico e se alguém me vê recebendo Jesus como Salvador, vai dizer que eu sou medíocre. Eu digo: é melhor ser medíocre e ir para o céu do que ser um sábio e entendido e entrar no inferno. Cuidado, vá lá, leve a palavra, não temas, o Senhor é contigo, a mão do Senhor te protege. Então, uma coisa é certa, vou só fazer a aplicação aqui para a gente concluir. Olha, é necessário uma vida de oração. Quer sabedoria para ser ganhador de alma? Ore. Os discípulos foram presos pelo advento da cura do paralítico, do capítulo 3. Mas diz a Bíblia que a igreja fazia por eles constante oração. Ouvindo isto, das perseguições, de tudo que ouviram, capítulo 4, verso 24,
levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E segue, verso 31, sabe o que é que diz? Quando eles concluíram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A gente precisa disso, não é? Intrepidez, unção, graça, sabedoria, para fazermos a obra. Deixa eu concluir. Capítulo 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de acordo, de comum acordo, lá no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se contra eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E sabe, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor. Aí lá vai perseguição de novo. Verso 17 do capítulo 5. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Olha o verso 19, o que é que diz? Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Está com medo? Não precisa ter medo, não. Querem fechar sua boca? Não feche, não. Porque Deus vai te pedir conta. Mas onde eu estou é um lugar muito elitizado. Deus faz isso. Deus tirou José da prisão e colocou para governar o Egito. Sabe por quê? Porque ele não teve medo, porque ele foi fiel. Deus mudou os decretos do homem que mandou colocar Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo. Do homem que mandou Daniel ser levado à cova dos leões. Deus mudou os decretos, sabe por quê? Porque encontrou um homem fiel. Olhando para nós, a gente quer sabedoria para nos tornarmos pregadores da palavra de Deus, ganhadores de almas. Eu coloquei assim 10 coisinhas. Primeiro, precisa estar focado no Evangelho, que a gente não tem tempo. E aí Paulo diz na carta aos Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. 2, quer ser um ganhador de almas, precisa amar o pecador perdido como Jesus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3, tem que ser sensível ao chamado universal, que foi lido nesta noite: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. 4, tem que ter uma vida de oração, como já foi lido. 5, tem que se encher do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 6, tem que ter coragem para enfrentar os desafios, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. 7, tem que saber
que o objetivo da pregação do evangelho não é promover homens, mas é promover o reino de Deus entre os homens. Oitavo, tem que levar a mensagem cristocêntrica. Tem muita gente aí contando muita história, mas o centro, o cerne do evangelho é Jesus. 9, nós temos que buscar a direção do Espírito Santo. Atrás a gente falou que estamos vivendo a era do conhecimento. E muita gente depende muito mais dos conhecimentos do que do Espírito de Deus. Quantas vezes eu já tenho ido para o púlpito e Deus muda tudo aquilo que eu havia pensado, mesmo estando em oração. Sabe por quê? Porque Deus é quem conhece o rebanho. E eu sei que tem gente que está rejeitando isso, mas eu não me preocupo. Fique em paz. O Espírito Santo muda mesmo. Paulo saiu para pregar, e vai, chega aqui o Senhor de volta. Mas Senhor, eu vou pregar. Mas você volta, não é para pregar aí. Está registrado em Atos dos Apóstolos. Isso é uma decisão de Deus. Quem busca a direção do Espírito Santo tem que saber que Deus tem a decisão da nossa vida. E quando a gente não quer obedecer, Ele ensina de outro jeito. Amém? Buscar a direção do Espírito. E por último, perseverar na direção do Espírito. Porque muitos já deixaram a direção do Espírito há um bocado de tempo. Já estão encontrando a suficiência no seu próprio conhecimento. Mas eu quero que a gente só se lembre de uma coisa. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Quem salva é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem prepara o homem e leva para o céu é Jesus. Nem é o meu, nem é o seu, nem é o nosso conhecimento. Quem faz a obra é Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Que sejamos sábios para pregar a palavra e levar vidas ao conhecimento de Deus, para que a glória do Senhor se manifeste e o mundo conheça Cristo em nós, a esperança da glória. Deus abençoe a todos e a todas. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E fique com essa palavra. Se eu quero ser sábio, para ser um ganhador de alma, eu preciso ouvir a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.